Elaine, eu tenho falado e escrito principalmente que o grande dilema hoje nessa relação entre sociedade e natureza em Santa Catarina é o fato de que a gente vê uma tentativa orquestrada, tanto da parte do governo estadual quanto nas prefeituras, e falo especificamente aqui na Prefeitura de Florianópolis, de mudança na legislação ambiental, várias iniciativas buscando alterar tanto a legislação estadual quanto essas legislações municipais, principalmente buscando tomar conta, agregar para o mercado as últimas unidades de conservação e áreas protegidas, tanto do estado quanto nos municípios. Então, é uma tentativa do capital de se apropriar das últimas áreas, dos últimos remanescentes florestais, para cada vez mais explorar essas áreas visando lucro. Então, esse é um fator importantíssimo para a gente entender os conflitos que estão ocorrendo aí estado afora. Hoje, um conflito muito presente tem a ver com os campos de altitude. A legislação federal estabelece que esses campos começam numa determinada faixa, numa determinada altitude, acima do nível do mar, e a legislação estadual estabelece um outro parâmetro. Então, há um conflito entre esses parâmetros que faz com que as empresas que exploram os plantios de pinos aqui no estado se favoreçam por esse conflito de legislação. Então, a legislação federal ela é mais impositiva, ela tem um cuidado maior na proteção desse remanescente, mas o Código Ambiental de Santa Catarina não. Ele tem uma proteção, ele não estabelece uma proteção condizente com o que diz a lei federal. Então, é um conflito bastante sério e que vem afetando os últimos remanescentes de campos de altitude aqui em Santa Catarina. Esse é um conflito bastante presente, vem do ano passado para cá, e temos visto então aí grupos ambientalistas buscando fazer enfrentamento junto agora ao Supremo, onde esse processo, ao Supremo Tribunal Federal, onde esse conflito foi parar, buscando então proteger os últimos remanescentes de campos de altitude, que estão virando, como a gente sabe, em todo o estado, plantações de pinos. Nós temos hoje um remanescente bastante pequeno de floresta de Mata Atlântica e de floresta de araucária. Essa floresta de araucária ela foi dizimada a partir do início aí do século passado por grandes madeireiras e grandes capitais internacionais que se apropriaram desses remanescentes, né, desse conjunto gigantesco de árvores que havia nessas regiões da chamada floresta ombrófila densa, as araucárias. Temos ainda um remanescente bastante pequeno de Mata Atlântica aqui no estado de Santa Catarina. Esses campos de altitude eles são vistos como áreas passíveis de exploração, como se não tivessem importância, e na verdade tem todo um ecossistema que se prolifera ali, fundamental para a manutenção de áreas hoje, principalmente ali, por exemplo, na região de Lages, onde hoje estão esses conflitos prioritariamente, e eles são fundamentais para a manutenção de ecossistemas e de fauna e flora nessas regiões, mas são tratados como áreas dispensáveis, e vai se alastrando o plantio de pinos aqui no estado, ainda que o estado venda e vá vender agora no grande evento que vai acontecer no Brasil, em Belém, vai vender a ideia de que Santa Catarina protege a natureza, de que o agronegócio protege a natureza, que conseguimos então fazer o lucro com proteção desses grandes ecossistemas, e na verdade isso não existe, são ecossistemas cada vez mais fragilizados, e é todo um discurso, toda uma retórica do governo do estado que vai ser vendida na COP Belém como se Santa Catarina estivesse na vanguarda da proteção ambiental. E o mais lamentável é que recentemente a Klabin, que é uma das empresas que vem se favorecendo dessa liquidação dos campos de altitude para plantio de pinos, recebeu então um prêmio de uma revista em que é reconhecido o seu esforço em prol da preservação da natureza. Então vem aí uma crítica que eu faço desde os anos 90, de que se vende o discurso vende uma prática que na realidade ela não existe. É uma prática que é contrária ao que essas empresas dizem de que estão protegendo a natureza. Esse discurso ele está presente no empresariado
e principalmente aí no governo do estado e nas prefeituras, quando na verdade, na prática, o que a gente vê é a liquidação dos últimos remanescentes florestais do estado de Santa Catarina. Nós temos aqui em Florianópolis agora uma comissão formada no âmbito da Câmara de Vereadores que aprovou um relatório extenso e no final essa comissão propõe então a desconstituição das unidades de conservação municipais de Florianópolis. É mais uma tentativa também de liquidação do que sobrou de remanescente florestal aqui na ilha, hoje com grandes dificuldades de proteção, dificuldades de planos de manejo, e essa comissão vem e diz que esses decretos, esse conjunto de leis que criou essas unidades está incorreto, tem vícios de origem. Na verdade, é todo o interesse imobiliário aí se fazendo e pressionando para que essas áreas também sejam entregues para a especulação imobiliária. Esse projeto, esse documento dessa comissão, ele já teve um contraponto importante do movimento ambientalista, ele já chegou ao Ministério Público de Santa Catarina, que já está fazendo um trabalho para verificar o que essa comissão vem dando de andamento aos seus trabalhos, e o que a gente percebe é o movimento aqui ambientalista da cidade se organizando para fazer o combate a esse interesse aí da maioria da Câmara de Vereadores. Nós temos também, em Santa Catarina, principalmente no litoral, um conjunto de legislações e de atuações das prefeituras e do legislativo no sentido de mudar os planos diretores. A gente vê isso principalmente no litoral, nas cidades litorâneas, para favorecer o mercado imobiliário e continuar a acelerar cada vez mais esse processo de verticalização, e uma verticalização equivocada, porque não é uma verticalização para estabelecer o direito à moradia, é uma verticalização para especulação, para a construção, então, dos estúdios, das kitnets chiques, dos lofts, todos eles a serviço da especulação imobiliária, porque são apartamentos hoje com valores inalcançáveis para a maioria da população conseguir morar. E a gente está falando de uma cidade, de um conjunto de cidades litorâneas no estado, que está entre os mais caros do país para alugar e para comprar moradia. E isso vai piorar ainda mais se as populações não se organizarem e buscarem junto às câmaras de vereadores e às prefeituras o combate por um plano diretor que atenda a maioria da população e não é um interesse especulativo de um pequeno grupo aí de empresários que lucram com a terra aqui em Santa Catarina. Sim, a gente percebe que justamente nessa semana em que gravamos a nossa entrevista, tivemos uma ressaca muito forte em Florianópolis e em várias cidades litorâneas, com o mar levando a areia dessas praias que sofreram aí um processo do chamado engordamento. Havia denúncias à época mostrando que esses processos de engordamento eles mexem muito com toda a constituição litorânea, eles não são eficazes, tem que trabalhar para a reconstituição dos ecossistemas, das restingas, respeitar os afastamentos dos recursos. Isso absolutamente é ignorado. O dinheiro público se vai junto com essa areia levada pelo mar. E o que a gente percebe na mídia? Quando os professores, eu cito especificamente aqui o caso do professor Paulo Horta, da UFSC, que vem sistematicamente denunciando o que está acontecendo aqui no litoral catarinense e como que essa especulação vai afetar a própria possibilidade de vida nessas regiões litorâneas, de manutenção das casas, de manutenção dos serviços ali oferecidos, essas pessoas como ele e todas as outras vozes críticas são sistematicamente ou silenciadas ou ridicularizadas na imprensa catarinense. E nós, como eu já tenho falado há muito tempo, aqui no estado não temos um sistema de mídia de controle da classe trabalhadora para que a gente consiga levar essa informação. A gente percebe, por exemplo, na população, quem sabe o que é uma unidade de conservação? Qual é o papel dela? Por que elas são importantes nas nossas cidades, no meio urbano e no meio rural? As pessoas não sabem quando as coisas acontecem, por exemplo, essa ressaca e os efeitos dela. Essas informações são dadas de forma esporádica, sem conexão com as suas consequências e com os antecedentes que levaram a essas catástrofes ambientais, e não temos aí um sistema de mídia da classe trabalhadora capaz de então levar uma informação veraz, uma interpretação
que mostre para a população a importância de preservação dessas áreas. Não é algo que é trivial. Essas áreas são formadas em função de necessidades que atendem a maioria das pessoas e são vendidas, quando há preocupação em relação a elas, como algo meramente ilusório, desnecessário. Isso é sistemático em relação à maior parte das denúncias que os movimentos ambientais fazem aqui no estado. E veja, nós estamos há pouco mais de um mês e meio da realização da COP, e a gente ainda não sabe o que Santa Catarina levará para essa conferência. Quais são as grandes questões que o Estado vai colocar? E quando eu falo Estado, é que parte do Estado, porque aí a gente vai ter também a questão ideológica, quando o interesse de alguns grupos passa lá como se fosse de interesse geral da população. Existe agora na Assembleia Legislativa uma frente parlamentar que está estudando a participação de Santa Catarina na COP, e até agora não está muito claro o que essa comissão vai levar. Mas eu já vi em alguns discursos aí de deputados na Assembleia Legislativa que vai lá ser defendido o modelo do agronegócio de Santa Catarina, como eu havia dito, como um modelo que preserva o meio ambiente e garante a vida das populações rurais. E eu me pergunto, quem fará o contraponto? Quem mostrará uma outra Santa Catarina que não é a Santa Catarina que aparece nos discursos oficiais? Infelizmente, nós não temos ainda uma construção coletiva de um documento, de um conjunto, de um dossiê que traga para a população a realidade do Estado hoje. Não há quem faça, e fazendo essa divulgação é restrita e não vai alimentar um debate de longo prazo. Nós temos aí uma eleição se aproximando em 2026. Para mim, essa pauta da mudança climática é fundamental, porque Santa Catarina é o estado, nos últimos anos, mais acometido por episódios envolvendo mudanças climáticas, com mortes, com perdas materiais significativas. Esses dados estão disponíveis na Defesa Civil, foram alvo de um trabalho específico do Tribunal de Contas do Estado, porque o Estado de Santa Catarina não gasta o que deveria para impedir que esses eventos, essas catástrofes tenham tantas vítimas, tantas mortes e tantas perdas materiais. E, no entanto, a gente percebe que essa informação mostrando que não há o gasto necessário mal aparece, e quando aparece também na mídia, ela é rapidamente apagada, sempre daquele discurso de que a autoridade está fazendo alguma coisa em relação a isso, deixando a população calma. Na verdade, não há motivo para calma, muito pelo contrário, há um motivo para grande preocupação em relação aos caminhos que o estado de Santa Catarina vem utilizando, vem adotando e vem seguindo. O principal deles, como eu relatei aqui no início da conversa, foi o assalto à legislação, um assalto que vem desde o governo de Luiz Henrique da Silveira, que quando foi governador e senador, ele conseguiu pavimentar o caminho para a mudança do Código Ambiental de Santa Catarina, para pior, e interferindo depois no Código Florestal, que foi mudado a partir de uma intervenção aqui do Estado. Então, o Estado de Santa Catarina, nas últimas décadas, vem cada vez mais produzindo uma legislação que, em vez de ampliar a proteção, ela vai rebaixando em relação à própria legislação nacional, sendo aí todo esse conflito em relação aos campos de altitude, hoje o maior exemplo de como que uma legislação estadual insiste em fazer um marco de proteção menor e pior do que a legislação federal. É um absurdo, é um absurdo. E isso não aparece em lugar nenhum. Eu creio que no movimento popular e sindical falta realmente uma conexão para que esses assuntos eles sejam tematizados nos grandes eventos que os sindicatos ainda promovem, os que conseguem ainda promover, e fazendo uma ligação com o movimento popular aqui em Florianópolis, que tem uma discussão muito rica. Nós temos hoje, em relação ao plano diretor de Florianópolis, bastante permissivo, mudado em 2023 e bastante permissivo em relação à verticalização, nós temos debates importantíssimos ocorrendo na cidade, principalmente no sul da ilha, e agora embates já chegando ao continente e ao norte da ilha, também percebendo que a situação que o norte da ilha vive já está suficientemente complexa para ainda conseguir produzir mais e mais e mais uso da terra de uma forma completamente descontrolada.
E essa discussão de um movimento ambientalista e popular que ainda é rica aqui em Florianópolis, ela não é apropriada pelos sindicatos. E os sindicatos têm essa capacidade, eu diria até mais do que o movimento popular, de levar a pauta para a classe trabalhadora. Nós temos aí ainda grandes sindicatos dos servidores públicos, sindicatos privados, que têm uma capacidade de chegar à classe trabalhadora que às vezes o movimento popular não tem, não consegue. Então essa união de interesses em prol da questão da mudança climática e dessa relação entre sociedade e natureza, ela não consegue se cimentar nesses dois grandes, vamos dizer assim, essas duas grandes coalizões possíveis de um debate, que é o movimento sindical, o movimento popular junto, levando esse debate. A gente não conseguiu caminhar isso. Na comunicação eu nem falo, nós não temos mais hoje uma comunicação nos gabinetes. Cada gabinete do nosso campo se volta para a sua própria comunicação. Isso aqui na Câmara de Vereadores, na Assembleia Legislativa, não temos um jornal que unifique, que possa ser levado para as comunidades. Se acredita muito no poder da rede social, na lacração, no algoritmo. Isso chega a nós já cansados de saber dessas questões e buscando levá-las para o grande público, mas não consegue chegar à população. Então a gente, né, Elaine, o nosso grupo, ele vem sempre defendendo o impresso, o jornal, a revista, um trabalho mais sistemático para levar essa informação para os terminais, as associações de moradores distribuírem nas suas atividades, levarmos isso nos eventos aí da classe trabalhadora. Infelizmente, não conseguimos sensibilizar tanto o movimento popular quanto o sindical para fazer esse jornal, esse veículo, esse conjunto, esse sistema de comunicação que esteja a serviço dos interesses da classe trabalhadora aqui no Estado. Eu diria que a gente tem um problema seríssimo aí na educação da população para essas temáticas. Nós temos aí, desde os anos 90, um trabalho da chamada educação ambiental. E eu sempre fui crítica em relação a essa questão da educação ambiental, porque se tivéssemos uma educação crítica, uma educação emancipadora, não haveria necessidade da educação ambiental. E o que a gente percebe, e aí pensando um pouco no que fala Hermínia Maricato, do analfabetismo urbanístico, nós temos também uma necessidade de alfabetização da natureza, uma necessidade de explicar para as pessoas a conexão que existe entre esses fenômenos que aparecem na mídia como coisas eventuais, como vinganças da natureza, a conexão deles com processos que vão ocorrer na Câmara de Vereadores, na Prefeitura, na Assembleia Legislativa, no governo do Estado. São decisões políticas que permitem e facilitam a ocorrência desses processos em função do que eu trago aqui um termo do historiador Gert Schinck, que fez um trabalho fenomenal sobre como que foi a anti-reforma agrária em Santa Catarina, em que as terras, na época da ditadura, foram entregues a quem não precisava delas. O Gert traz um conceito chamado poder fundiário. O que define toda a política em Santa Catarina, uma parte expressiva dela, é o poder fundiário. São pessoas que vêm aí, pessoas, clãs e grupos econômicos que desde a ditadura vêm se apropriando das terras, e quando a população empobrecida busca também o seu direito à moradia, a instalação de uma pequena casa, de uma pequena moradia para fazer a sua vida e permitir a sua existência, é tratada como criminosa, enquanto esses clãs, esses grupos familiares se apropriam dessas terras. Desde aí o Gert mostrou a constituição aqui das relações familiares na ilha, e isso não tem punição alguma. Então, acho que essa questão da alfabetização da natureza, esse contato, esse trabalho nas escolas, e aí a gente está falando de toda uma educação completamente fragilizada, já não é uma educação para emancipação em nenhum dos graus, nem no fundamental, nem no ensino médio, nem no superior. E lembrando um pouco o que eu falo aqui no meu artigo, que eu devo divulgar essa semana, sobre o jornalismo ambiental hoje, o Álvaro Pinto já nos trazia essa reflexão, o que é um ensino necessário, o que é uma educação universitária necessária. E a gente não tem uma educação para a emancipação e para a compreensão totalizante desses grandes processos. Então tudo parece a fúria da natureza, a vingança de Deus, tudo desconectado. As pessoas não têm condição de fazer essa conexão. E entrando aí o papel primordial da imprensa, sempre então nesse fatiamento da realidade, para poder justamente impedir a conexão desses assuntos.
Alguma coisa que eu não perguntei que tu queira falar? Vamos falar. Eu acho que não, talvez só falar. Eu já falei, né? Que tem que, talvez dizendo, buscando a construção desse sistema de comunicação. Mas eu acho que é isso, Elaine. Uhum, Eu já falei.